Muito boa tarde. Ahm, Hoje quero deixar aqui uma mensagem que ainda não abordei muito sobre isso, mas esta semana veio aqui ao meu coração e Deus foi colocando aqui no meu coração algumas passagens que eu já conheço há muitos anos, mas queria transmitir-vos, porque nós temos esta possibilidade, temos estas ferramentas e, como disse Jesus, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E nós devemos pregar a palavra de Deus enquanto é tempo, porque se há sempre corações que vão ouvir, neste caso estou a pregar em português para pessoas pelos, como se diz, os quatro cantos do mundo de língua portuguesa. Antes de me aproximar da palavra de Deus, quero aqui fazer uma oração. Querido Deus e Pai, eu venho à Tua presença em nome de Jesus e é com temor e tremor que eu me aproximo da Tua palavra, com reverência, para que sejas Tu, Espírito Santo, a revelar ao meu coração, não seja a palavra do Fernando, não seja a minha mente natural, mas seja o Espírito Santo a revelar a palavra. Ajuda-me, orienta-me a ordenar os versículos, a palavra de Deus, para que seja luz no coração daqueles que vão ouvir. Senhor, é isso que eu oro agora e recebo, que corações sedentos e famintos vão ouvir esta palavra e entendam. E a Tua palavra é luz, a Tua palavra é vida, a Tua palavra não volta para trás vazia, mas produz o fruto para aquilo que é enviada. Tu velas sobre a Tua palavra para a fazer cumprir. E obrigado desde já pelos frutos no coração, no meu coração e no coração de todos aqueles que vão ouvir, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar aqui um pouco sobre o pecado. O pecado e a solução do pecado. O pecado, a maior tragédia na história da humanidade. O maior vírus, o maior veneno, o maior mal da humanidade. Pecado é a transgressão da lei. Eu quero aqui já começar nisso, porque eu não vou ter muito tempo, mas eu quero ser sucinto e que aqueles que vão ouvir tenham o coração aberto, receba. Porque não, como eu sempre digo, a mensagem no momento certo é sempre a maior, a melhor, a mais poderosa, a palavra na estação própria naquele momento para aqueles que vão ouvir. Em 1 de João, na epístola de João, no capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 4 sobre esta questão do pecado. Como eu já disse, o pecado é o maior mal da humanidade e Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Já lá vamos a esse versículo. E qual é a solução? Diz assim, versículo 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Esta é a lei de Deus. Pecado é transgredir a constituição do reino dos céus. Pecado não é algo que nós fazemos somente. Apesar de existir algo que nós praticamos que possa ser pecado. Todos nós sabemos isso. Mas o pecado não é uma ação. O pecado é um estado. É um estado de alma, é um estado. Nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores. Desde o início, desde o pecado original de Adão e Eva, nós somos pecadores. Não existem pessoas boas. Ouça isto. Não existem pessoas boas. Em Isaías, eu já também uma vez falei sobre isso, está escrito que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Nós somos pecadores. E eu vou continuar aqui nesta passagem, antes de ir para outras, para chegar depois o que é o pecado, qual a solução para o pecado e o que Jesus veio fazer para nos redimir, para resgatar-nos do pecado. Pecado é a transgressão da lei. Na verdade, a palavra pecado no original, a palavra literalmente quer dizer errar o alvo. É como alguém que está a apontar uma flecha para um alvo e errou o alvo. Nós fomos criados por Deus para atingirmos um determinado alvo. O pecado destruturou-nos. O pecado original fez com que o homem, o ser humano, até o dia de hoje, tenha errado o propósito. Vai num caminho diferente daquele que Deus determinou para aqueles que Ele criou. Mas eu vou continuar aqui no 1 de João, capítulo 3, versículo 4, 5, diz assim: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado.
Jesus manifestou-se para tirar o pecado do mundo. Está escrito em João capítulo 1, versículo 29 também. Quando João Batista, no início do Evangelho de João, João Batista começa a batizar, começa a pregar a palavra, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos. Vai vir depois de mim alguém que eu não sou digno sequer de tirar as sandálias, ou de desapertar as sandálias. Ele veio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista estava a batizar e olhou ao longe e viu Jesus vir e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui um parêntese. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Todo o Antigo Testamento apontava para a vinda do Cordeiro de Deus. Todo o Antigo Testamento, a lei de Deus, em que se matava o Cordeiro para derramar o sangue do Cordeiro para cobrir o pecado do povo. Eu não vou lá porque é muito tempo nisso. Mas todo o Antigo Testamento apontava que tinha que haver o derramamento do sangue do Cordeiro para a remissão, para cobrir o pecado do povo da nação de Israel. Quando Jesus veio, João Batista aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, que nasceu sem mácula, para tirar, não é só cobrir, tirar o pecado do mundo. Versículo 6 de 1 João, capítulo 3, versículo 5 e 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Eu vou continuar estes versículos aqui sobre a questão do pecado. Está tão explícito. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que vive na prática contínua, constante do pecado, procede do diabo. Não sei o que estou a falar, está aqui escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 7 e 8. Aquele que pratica o pecado, que vive na prática do pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do pecado. A origem do pecado está no diabo. Fez o homem desobedecer. O pecado é a desobediência, é a transgressão da lei. Foi quando Satanás conseguiu ludibriar Eva e Adão para pecarem, para desobedecerem à palavra de Deus. O pecado é a transgressão da palavra de Deus. O pecado é um estado que nós somos. Todos os seres humanos estão em pecado. Todos os seres humanos nascem em pecado. Em pecado me gerou minha mãe, disse o rei David num dos salmos. Todo aquele, sabeis, versículo 8, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, o pecado nasce com o diabo. Aquele que vive na prática do pecado está em trevas, vive orientado na sua mente natural pelo diabo, pelas trevas. Mas para isto se manifestou, para isto o Filho de Deus veio, para tirar o pecado do mundo, para destruir as obras do diabo, a semente do diabo, do pecado em nós. Agora eu quero ir aqui também sobre esta questão. Já falei sobre João 1,29, quando diz lá que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, qual é a solução para o pecado? Está em Jesus, como é óbvio. Mas está escrito, eu quero lá ir agora em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Está escrito, uma das passagens também bem conhecidas para muitos, mas diz assim: o apóstolo Paulo estava a falar à igreja em Roma, e ele está a dizer assim, ouça isto: todos pecaram. Todos, aqui diz, não é alguns, todos pecaram. E destituídos e carecem da glória de Deus. E destituídos estão, uma outra tradução, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Agora, ainda em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim, também versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado, a consequência do pecado, é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário de uma vida em pecado é a morte. A morte é o resultado do pecado. Mas o dom gratuito de Deus, o que Jesus veio fazer, ele veio tirar o pecado do mundo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, avançando, qual é a solução? Se nós nascemos em pecado, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Qual é a solução? Primeiro que tudo, arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Não adiantava nem avançar muito mais. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Foi uma das primeiras palavras nos evangelhos quando Jesus começou a pregar. E Jesus, indo pelas aldeias, pelas vilas, dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependimento para a remissão de pecados. E mesmo nós vemos isso em Atos, no início da igreja, em Atos, e eu quero ir lá agora. Está em Atos, capítulo 2 e capítulo 3. Capítulo 2, versículo, eu tenho aqui, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Isto é o início da igreja. Para muitos conhecem, outros não. Graças a Deus pelas centenas e milhares de pessoas que ouvem estes vídeos. E eu oro sempre para que receba a palavra no seu coração. Eu não estou a falar de religião, eu não estou a falar de religiões, eu estou a falar da palavra de Deus. Jesus não criou uma religião, eu digo isto em todos os vídeos. A palavra de Deus não pode ser alterada, nem acrescentada, nem diminuída. Os homens não podem dizer a Deus como ele deve ser. Aqueles que vão viver, aqueles que creem, que vão viver com Deus para toda a eternidade, como eu acabei de ler. A vida eterna é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, pelo arrependimento. Arrependei-vos para que sejam redimidos os vossos pecados. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. A solução para a maior tragédia da humanidade, em que esta humanidade em caos vive, chama-se pecado. Pecado é um estado, e as pessoas praticam o pecado e vivem no pecado, e como disse em 1 João, não viram a Deus nem o conheceram, procedem do diabo. E se praticam pecado é porque vivem num estado de pecado. Todos nós pecamos, e todos nós deveremos a cada dia, no fim de um dia, sempre dizer: Deus, perdoa-me os meus pecados conscientes e não conscientes. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E se pecardes, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, e se pecardes, o Filho de Deus não vive na prática do pecado, não vive praticando o pecado, porque já nasceu de novo. Mas se pecardes, ele é fiel e justo, e pedirdes perdão e vos arrependeis, ele é fiel e justo para vos perdoar de todo o pecado. Está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então aqui, para terminar, em Atos, capítulo 2, versículo 38, diz assim, portanto, é o nascimento da igreja. É a pregação de Pedro a uma geração religiosa, idólatra, uma geração. É o início da igreja. Os religiosos tinham matado Jesus. Eles agora entraram pelas ruas de Jerusalém. Aqueles que antes lhe tinham causado tanto medo aos próprios discípulos, agora eles, cheios do poder do alto, cheios do Espírito Santo, pregam a primeira mensagem. E 3.000 pessoas se converteram. E qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Não há outra mensagem primordial a não ser arrependei-vos. Primeira mensagem, arrependimento para perdão dos pecados. Ninguém chegará a Deus em pecado. O pecado faz a separação entre Deus e o homem. Por isso Jesus foi enviado para que derramasse o seu sangue, para que purificasse o ser humano do pecado. Depois de tudo isto, Pedro pregou, no versículo 37, diz assim, ouça, depois de ouvirem a palavra de Deus, eles dizem, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos?
Se nós estamos nessa situação e pecamos, assassinamos, matamos o Deus da vida, matamos Jesus, porque ele pregou e disse: vós matasteis a Jesus Cristo, o enviado de Deus. E eles, ao ouvir esta palavra, tocou-se o Espírito Santo tocou o coração deles e compungiu-se-lhes o coração e perguntaram: que faremos? Qual foi a resposta de Pedro? Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Que versículo impressionante. Aqui uma parte, batismo, eu já disse isto algumas vezes, não existe batismo de bebés. Isso não existe. O batismo é para alguém que decide voluntariamente, é uma prova externa daquilo que já está decidido no coração. Mas eu quero: arrependei-vos para remissão dos vossos pecados. O perdão dos pecados começa com arrependimento. E aí o Espírito Santo vem e algo em nós acontece, começa tudo de novo, é como se não tivéssemos pecado. No dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo e decidimos viver no perdão de pecado, decidimos viver na presença de Deus, decidimos obedecer, decidimos seguir a Cristo. Não somos mais pecadores. Pecamos, mas o pecado foi redimido. Fomos resgatados, fomos lavados. É a palavra certa. Fomos lavados dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Pela fé, cremos, acreditamos que o sangue que Jesus derramou, ele foi o Cordeiro imaculado de Deus, como no Antigo Testamento eram os cordeiros que cobriam o pecado do povo. Não tiravam, cobriam. Mas Jesus veio e tira o pecado do mundo para aquele que crê nele. Para terminar, Atos capítulo também 3, continua o discurso de Pedro no templo, a mesma mensagem, é o início da igreja e não existe outra mensagem para o mundo, para aqueles que não creem. Não existe perdão de pecados sem arrependimento. Só precisamos nos arrepender. O ser humano só precisa declarar diante de Deus: Jesus, eu te reconheço. Como está lá em João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quantos o receberem, primeiro que tudo é pedir perdão. Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que tu pagaste o preço pelos meus pecados. Eu te recebo. O teu sangue me purificou, me redimiu de todo o pecado. E o discurso de Pedro continua. E no capítulo 3, versículo 19, mais uma vez, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A solução para a maior tragédia da humanidade em que nós vemos o mundo, o problema do mundo foi a desobediência à lei de Deus, que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. É um estado. Mas em Cristo, arrependimento e conversão para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo. Está a falar agora para a segunda vinda de Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O céu ainda retém Jesus até à sua segunda vinda, até à restauração de todas as coisas que estamos a ver, ao fim de todas as coisas. Glória a Deus, que receba no seu coração, porque como eu há muitas vezes digo, esta é a mensagem para o dia de hoje. Não imagino mensagem mais importante e que estava a ferver no meu coração e está a ferver no meu coração para aqueles que vão ouvir. O que é o pecado? Não é nenhuma brincadeira. É o pecado, o estado e aqueles que decidirem não se arrepender, que os vai levar a ficarem uma eternidade afastadas de Deus. Não irão estar na presença de Deus. Jesus veio para a remissão dos pecados, para todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê, creia na obra expiatória do derramamento do seu sangue,
para a remissão dos pecados não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Em o nome de Jesus, Deus vos abençoe e receba esta palavra no seu coração. Creia na obra expiatória de Jesus Cristo, o derramamento de sangue naquela cruz. Por isso ele disse, está consumado. Amém.